Capítulo 3, Episódio 3 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Jesus em mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,57. A ação de graças depois da comunhão. O tempo para a ação de graças depois da comunhão é o tempo mais real do amor mais íntimo com Jesus. Amor de direitos perfeitamente recíprocos, não dois, mas um só, na alma e no corpo. Amor de compenetração e difusão, ele em mim e eu nele, para nos consumirmos na unidade e na unidade do amor. És a minha presa de amor, como eu sou a presa de tua imensa caridade, dizia Santa Gema a Jesus, com ternura. Felizes os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro, se lê no Apocalipse 19:9. Pois bem, na comunhão eucarística a alma realiza verdadeiramente, em uma celeste e virginal união, o amor nupcial ao esposo Jesus, ao qual pode dizer com um terníssimo transporte da esposa do Cantares, arrebatada em êxtase: beija-me com o ósculo da tua boca. Cânticos 1:1. A ação de graças, depois da comunhão, é uma pequena experiência do amor do céu nesta terra. No céu, de fato, como é que vamos amar a Jesus? Não há de ser eternamente unidos a Ele? Querido Jesus, doce Jesus, como devemos agradecer-te por toda a comunhão que nos concedes? Não é que tinha mesmo razão Santa Gema quando dizia que no céu te iria agradecer pela Eucaristia mais do que por qualquer outra coisa? Que milagre de amor este de estar inteira e intimamente unida a ti, Jesus. Água, fermento, cera. São Cirilo de Alexandria, um dos padres da Igreja, serve-se de 3 imagens para ilustrar a nossa fusão de amor com Jesus na Santa Comunhão. Quem comunga é santificado, divinizado em seu corpo e sua alma, de modo semelhante àquele pelo qual a água, ao ser colocado sobre o fogo, se põe a ferver. A comunhão opera como o fermento colocado na farinha. Ele fermenta toda a massa. Do mesmo modo que, derretendo juntas 2 velas de cera, a cera delas se torna uma só, assim, penso eu, quem se alimenta da carne e do sangue de Jesus, funde-se com ele por meio dessa participação, de modo tal que a pessoa passa a estar em Cristo e Cristo nela. Por isso, Santa Gema Galgani falava com assombro da união eucarística entre Jesus tudo e Gema nada. E, estática, ela exclamava: quanta doçura, Jesus na comunhão! Abraçada contigo, quero viver contigo abraçada, quero morrer. E o beato Contardo Ferrini escrevia: a comunhão, ó doces amplexos do Criador com a sua criatura, ó elevação inefável do espírito humano, que haverá no mundo que se possa comparar com estas puríssimas alegrias do céu? Com estas as amostras da glória eterna? Pensemos também no valor trinitário da Santa Comunhão. Um dia, Santa Maria Madalena de Passe, depois da comunhão, ajoelhada no meio das noviças,
com os braços em cruz, levantou os olhos para o céu e disse: Irmãs, se compreendêssemos que no tempo em que permanecem em nós as espécies eucarísticas, Jesus está presente e opera em nós, sem separar-se do Pai e do Espírito Santo, e que em nós está toda a Santíssima Trindade, e não pode acabar de falar, porque foi arrebatada em sublime êxtase. Pelo menos um quarto de hora. Por isso, os santos, quando podiam, não punham limites ao tempo da ação de graças, que durava até mais de 1 hora. Santa Teresa de Jesus recomendava às suas filhas: entretenhemo-nos amorosamente com Jesus, e não deixemos passar a hora que vem depois da comunhão. É um tempo excelente para entreter-nos com Deus e para falar-lhe dos interesses de nossa alma, pois sabemos que o bom Jesus fica em nós enquanto o calor natural não consumir os acidentes do pão. Devemos tomar muito cuidado para não perdermos tão bela ocasião para entreter-nos com Ele e apresentar-lhe as nossas necessidades. São Francisco de Assis, Santa Juliana Falconieri, Santa Catarina, São Pascal, Santa Verônica, São José de Cupertino, Santa Gemma e muitos outros, logo depois da comunhão, entravam quase sempre em êxtase de amor, e o tempo então, só mesmo os anjos é que podiam medi-lo. Santa Teresa de Jesus, que sempre entrava em êxtase logo depois da comunhão, e às vezes era preciso que a fossem tirar do pequeno genuflexório em que as freiras iam comungar. São João de Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Luís Gonzaga davam ações de graças de joelhos durante 2 horas. Santa Maria Madalena de Paz nunca queria interromper suas ações de graças, e era preciso obrigá-la a isso para que pudesse alimentar-se um pouco. Os minutos que vêm depois da comunhão, dizia a santa, são os mais preciosos que temos em nossa vida, os mais apropriados de nossa parte para entreter-nos com Deus e da parte de Deus para comunicar-nos o seu amor. São Luís Grignon de Montfort, depois da missa, ficava pelo menos meia hora em ação de graças, e não havia ocupação ou trabalho que pudesse fazê-lo omitir, pois, como ele dizia, eu não trocaria esta honra de ação de graças nem mesmo por 1 hora de céu. Tomemos também nós um propósito, queridos irmãos e irmãs. Logo depois da comunhão, devemos fazer o possível para que a ação de graças dure pelo menos um quarto de hora e nada venha tomar o tempo dela. Estes minutos nos quais Jesus está fisicamente presente em nossa alma e em nosso corpo são minutos do céu, que não devemos desperdiçar de modo algum. São Felipe e as Elas. O apóstolo escreveu: glorificai e trazei a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Ora, não há outro tempo em que essas palavras se realizem mais exatamente do que no tempo logo após a Santa Comunhão? Que coisa mais feia, pois, o comportamento daquele que recebe a comunhão e em seguida sai da igreja, tão logo que acaba a missa, mas imediatamente depois de ter recebido a comunhão. Lembremo-nos do exemplo de São Felipe Neri, que mandou a 2 coroinhas que saíssem com 2 velas acesas, acompanhando alguém que estava saindo da igreja logo depois de ter comungado. Que bela lição, quando nada, pelo menos por educação,
como quando se recebe um hóspede e a gente se entretém com ele e se interessa por ele. Mas, se esse hóspede é Jesus, então o que deveremos é somente lamentarmos diante dele de que a sua presença em nós não dure mais do que um quarto de hora ou pouco mais? Não seremos nós, talvez, o oposto dos santos, quando achamos que a ação de graças está muito longa e não vemos a hora em que ela acabe? Mas cuidado e atenção, porque se é verdade que em cada comunhão Jesus dá em troca o centuplo pela acolhida que lhe damos, como diz Santa Teresa de Jesus, é também verdade que seremos responsáveis ao centuplo pelas nossas faltas de acolhimento. Um co-irmão do Padre Pio de Peltraucina contou que um dia foi confessar-se com um santo frade, acusando-se, entre outras coisas, de algumas omissões da ação de graças depois da Santa Missa por motivos pastorais. Ainda que benigno em julgar as faltas, o Padre Pio, quando ouviu falar naquelas omissões, ficou sério, fechou o rosto e disse com voz firme: tomemos cuidado para que o não poder não se torne um não querer. A ação de graças terás que fazê-la sempre, senão a pagarás caro. Pensamos e reflitamos seriamente para uma coisa tão preciosa como é a ação de graças. Consideremos como feita a nós a advertência do Espírito Santo. Não percas nem a mais pequena parte de um bem tão grande. O beato Contardo Ferrini se entregava de tal modo à preparação e à ação de graças depois da comunhão, que marcava cada dia seus pontos para reflexão, sobre os quais ia se deter todo absorto e feliz. Ação de graças com Nossa Senhora. Particularmente bela é a ação de graças feitas em íntima união com Maria, em sua anunciação. Logo depois da comunhão, nós também estamos trazendo Jesus em nossas almas e em nosso corpo, de modo semelhante ao de Maria em sua anunciação. E não poderemos adorar a Jesus nem amá-lo melhor do que unindo-nos à Divina Mãe, fazendo nossos os sentimentos de adoração e de amor que ela nutriu para com Jesus. Deus encerrado em seu seio imaculado. Nossa Senhora é o celeste vínculo que une Jesus a nós. Ela é até mesmo o laço de amor entre Jesus e a criatura. Nossa Senhora, dizia o santo cura d'Ars, está sempre entre o seu Filho e nós. Quando oramos a Jesus em companhia dela, quando adoramos e o amamos com o coração de Maria, tornamo-nos qualquer de nossas orações pura e preciosa, e puro todo ato nosso de adoração e de amor. São Maximiliano Maria Kolbe dizia que, quando confiamos uma coisa imaculada, ela, antes de entregá-la a Jesus, a purifica de todos os defeitos, a torna imaculada. O santo cura d'Ars afirmava: quando as nossas mãos tocaram em perfumes, vão depois perfumando tudo aquilo em que tocam. Façamos passar as nossas orações pelas mãos de Nossa Senhora, e ela as perfumará. Façamos passar a nossa ação de graças depois da comunhão pelo coração da Imaculada, e ela a transformará em um cântico puríssimo de adoração e de amor. Para tal fim, pode ser útil a recitação meditada do Rosário, especialmente dos mistérios gozosos, como nos ensinam vários santos.
Pois quem de fato poderá conhecer perfeitamente a divindade de Jesus? Para adorá-la, amá-la e deixar-se divinizar? Como Nossa Senhora, quando lhe foi feita a anunciação do anjo? Quem poderá trazer Jesus vivo dentro de si e ficar profundamente unido a Ele em adoração e em amor, como Nossa Senhora no mistério da visitação? Quem poderá estar cheio de Jesus e gerá-lo e dá-lo aos outros, como Maria na gruta de Belém? Experimentemos também nós. Só teremos a ganhar em estarmos unidos a Nossa Senhora para amar a Jesus com o seu coração no céu.